pergunta, Tiago Silva. A tarifa será reajustada? Foi a pergunta do Tiago. Essa é sempre a pergunta de $1 milhão, às vezes literalmente aqui na Uber. Mas, gente, eu acho que antes de responder a pergunta do Tiago, eu sei que isso é uma dúvida que está na mente de todos vocês, né? É uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência dos nossos parceiros. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de tarifa, de preço, é que é um assunto extremamente complexo, né? Eu adoraria poder abrir câmera aqui e falar para vocês sim ou não, por isso e por aquilo. Mas a verdade é que, olha tudo que a gente falou de 2020, gente. Olha quanto as nossas cidades mudaram. Uma hora elas estão fechadas, outra hora elas estão abertas. Uma hora não tem ninguém na rua, outra hora está todo mundo saindo de casa. E isso tudo faz parte da dinâmica da tarifa. E a única forma que a Uber tem de realmente se adaptar a todas essas mudanças na cidade é adaptando a tarifa. E, na verdade, não é a única forma, mas é uma forma extremamente importante da gente fazer essa adaptação. Então, o assunto ele é sempre uma busca de equilíbrio. Os nossos times, essa é a meta deles. Poxa, como que eu encontro o melhor equilíbrio entre o quanto o usuário está disposto a pagar naquela cidade, naquele lugar, naquela hora do dia, e qual é o mínimo que o nosso motorista está disposto a receber. E, obviamente, a gente não quer trabalhar nesse mínimo, né? A gente está sempre em busca de formas de vocês receberem mais, mas junto com esse equilíbrio, a gente precisa também trabalhar na disponibilidade dos nossos usuários pagarem. Se eles não estiverem dispostos a pagar, não adianta nada a gente botar um preço mais alto, onde teoricamente vocês vão receber mais, se não tem usuário querendo viagem. Se o aplicativo não vai tocar, vocês vão ficar muito tempo ociosos, tá? Então, o tema de tarifa, ele é esse tema, acho que coisas importantes, ele é um tema que a gente está sempre tentando buscar esse equilíbrio. Com isso vem uma série de mudanças, sempre vem uma diferença nos incentivos, nas promoções que a gente faz para os usuários, mas isso é o que está por trás e é o nosso fio condutor aí por trás de todas as decisões de tarifa. E não é à toa que hoje a gente passou a manhã falando sobre quem escolhe Uber gasta menos. Então, um conceito que eu queria que a gente realmente pensasse juntos é: quando a gente fala de ganho, a gente não está falando só do quanto eu ganhei naquela viagem. A gente também tem que lembrar que a gente está falando de quanto custou fazer aquela viagem. Então, eu tenho a manutenção do carro, eu tenho o combustível, eu tenho uma série de coisas que estão por trás do momento que vocês estão ativos na plataforma. E é por isso que hoje a gente realmente passou o dia focado em gasto. Se a gente conseguir diminuir os gastos de vocês vão ter um lucro maior no final do dia. A margem de vocês, pela hora dirigida, pelo dia dirigido, vai ser maior. Então, a tarifa vai estar sempre em busca desse equilíbrio e cada vez mais a gente vai querer reduzir esse gasto para que o que vocês ganharem na tarifa realmente vocês poderem lucrar mais, tá? Então, Thiago, assim, desculpa não conseguir te dar uma resposta mais binária, mais preto e branco, mas infelizmente esse tema de preço ele é um tema que muda, né? Pensa, São Paulo é completamente diferente de Salvador, que é completamente diferente de Porto Alegre, e cada cidade, cada equipe e cada mercado tem a sua dinâmica que também muda. Então, como a gente já falou, né, essa pandemia, essas coisas mudavam todos os dias. E a gente está cada vez mais aí com o Uber Promo, com uma série de lançamentos, aprimorando isso. Lembrando, gente, esse evento aqui é mais uma forma da gente se falar, a nossa busca contínua por diálogo com vocês é a nossa peça fundamental em acertar. Então, continuem mandando os feedbacks, continuem falando com os nossos times e a gente vai cada vez mais encontrar formas de ouvir esse feedback e voltar com vocês com toda a transparência do mundo, né? Eu não posso, é o que eu falei, eu adoraria entrar aqui na câmera e falar, gente, tarifa está resolvido, não é tão simples assim e vocês sempre terão uma postura transparente e honesta do nosso time, tá?